Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um verso da palavra de Deus, no Salmo 119, o verso 91. Assim está escrito: conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Veja a felicidade que este salmista teve quando lhe foi esclarecido este ponto importante, que ficou aqui registrado, dizendo conforme ordenaste, quer dizer, de acordo à maneira em que Deus, no seu poder criativo, ordenou todas as coisas, trouxe à existência, colocou cada uma delas no seu devido lugar, para as suas funções, para o regimento do propósito pelo qual Deus criou e colocou as coisas nos seus devidos lugares. Então o salmista disse: tudo se mantém até hoje. Então o que Deus fez uma vez está mantido até hoje e ficará mantido até o tempo que Deus decidir. Então Deus criou os céus e a terra. Eles não mudam, permanece lá onde Deus os criou. Deus criou as plantas, Deus criou as aves, Deus criou os animais, Deus criou os rios, enfim, tudo que Deus criou. O ser humano, tudo continua da mesma forma que Deus criou. Então, conforme que ordenaste, tudo se mantém até hoje. Ele criou e colocou ordem, porque a obra de Deus feita um pouco a cada dia, colocando nos seus devidos lugares, separando luz das trevas, céu da terra, enfim, todas as coisas que ele fez com critério. E aqui está escrito, conforme foi a ordenança do Senhor. E de acordo com o que ele ordenou, nada se modificou. Todas as coisas continuam seguindo o mesmo padrão, a mesma norma, a mesma ordem que Deus estabeleceu quando criou. Ele disse que o sol e a lua era para luminares, o sol para iluminar do dia e a lua para iluminar da noite. E assim continua. Durante o dia o sol vem, à noite a lua se apresenta. As nuvens, elas vêm no tempo determinado. Os céus estão acima, a terra está embaixo. Não há choque entre eles. Esta terra na qual nós habitamos, diz a palavra, que Deus fez separação entre águas de baixo e águas de cima. E entre águas de cima e águas de baixo, Deus estabeleceu a porção seca que ele chamou terra. Ela continua até hoje no mesmo lugar, da mesma forma com a qual o Senhor Deus estabeleceu e ordenou que ela funcionasse. Tem sido assim. Quando nós observamos lá na epístola de Paulo aos Hebreus, epístola de Paulo não, a epístola do escritor aos Hebreus, essa epístola não tem nome, nós não podemos afirmar, diz aqui o seguinte, Hebreus 1 e 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui falando que Deus deu o poder ao Filho. Então o Filho Jesus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do poder de Deus. E aqui está dito, conforme ordenaste, tudo se mantém até hoje. Por quê? Porque todas as coisas te obedecem. Então, tudo quanto Deus fez e criou, prestam-lhe obediência. Os elementos, tudo que ele fez, lhe presta obediência. O único que, muitas das vezes, se rebela contra Deus é o ser humano, que ao invés de manter firme a obediência
diante do Senhor, ele procura às vezes caminhos errantes, porque está corrompido, contaminado, maculado, destituído, separado, inimigo de Deus. Então, alimentado pelo poder das trevas, o ser humano, ele age como se fosse um irracional. É difícil para que encontre no ser humano um espírito de gratidão. Existe, mas é difícil, não é muito fácil encontrá-lo. Por quê? Porque o ser humano é o único de tudo que Deus criou que ele procura desobedecer à orientação de Deus. Mas aqui está dito que conforme o Senhor ordenou, todas as coisas se mantêm até hoje, porque tudo lhe obedece. E qual é a vantagem de desobedecer a Deus? Nenhuma. Só há prejuízos. Quando há a desobediência, há prejuízos, há dificuldades, há problemas, há limitações, enfim, uma série de situações que se apresentam porque a pessoa não está dignificando o nome do Senhor, que deve ser bendito eternamente, deve ser honrado, deve ser priorizado. E devemos cumprir a função pela qual Deus nos criou. Ele nos criou e nos colocou na terra e disse, enchei a terra, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Por outro lado, ele disse que era para arar a terra, arar a terra e, enfim, fazer aquele importante trabalho que Deus havia designado para o homem. Mas nos nossos dias, o ser humano é o que mais se rebela contra Deus. Ele, às vezes, não obedece o princípio de Deus da procriação, ou seja, da multiplicação da espécie humana. Ele se limita a isto, então ele está indo contra um princípio de Deus estabelecido na vida humana. Por outro lado, ao invés de ele se entregar àquele trabalho com uma atitude de gratidão diante de Deus, ele se lança ao trabalho, muitas das vezes com espírito de revolta, de angústia, de rebelião, e não bendiz o trabalho onde está, o que está fazendo, a saúde que Deus está lhe dando, e por isso torna-se um ingrato. Mas a palavra de Deus, ela nos afirma que, conforme o Senhor ordenou, tudo se mantém. Os animais que são irracionais, eles adoram a Deus. Eles foram criados para isso também. Ele tem a maneira deles de servir a Deus. Os animais, as aves, as plantas, porque tudo é ser vivo. E o ser vivo, ele se volta para Deus. O único que procura uma outra direção é o ser humano, mas ele paga caro por isso, porque ele entra num processo de um sofrimento muito grande. E por conta disso, então, ele passa a sua descendência esse tipo de sofrimento que está atravessando. Então veja que Deus colocou o homem lá na terra e disse a ele que era para ele trabalhar naquela terra que o Senhor havia lhe dado, que ele pudesse ali então realizar um importante trabalho para Deus. Mas o que nós observamos foi que o que aconteceu? Ao invés de ele atentar para a palavra de Deus, ele está buscando outros caminhos, outras fontes fora da presença de Deus. Tudo que ele está buscando partiu de Deus e foi corrompido por conta do homem. Por que é que a criação geme? Por que é que a terra geme? Por conta da iniquidade do ser humano. Ela afetou todos esses ambientes. Mas o que quero dizer aqui é que nada foge ao controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, ele é Senhor. Não é o que as pessoas dizem. Deus criou e viu que a coisa não deu jeito, ele abandonou. Por isso que a gente vive o que vive nos dias de hoje. Isso não é verdade.
Se Deus retirar a sua mão, as coisas não vão se manter no lugar. Se ele retirar a sua mão, quem pode sustentar as colunas dos céus? Quem pode sustentar a terra em cima da água? Quem pode sustentar o ser humano em pé? É só Deus que pode fazer essas coisas. E às vezes a gente, na ignorância, a gente despreza, não olha para esse lado. E ao invés de sermos gratos a Deus, nós nos tornamos ingratos. Deus abençoe, irmão Antônio Gomes, Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Então nós encontramos aqui dizendo, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Então Deus não fez nada para, no sentido claro da palavra, como é a crença atual, de que as coisas elas vão se evoluindo, elas vão se transmudando de uma coisa para outra. Não, Deus não criou para isso. Deus criou cada coisa e disse que cada uma delas, a sua propagação seria conforme a sua espécie. Não haveria mutação de espécie, transmigração de uma espécie para outra. Não, Deus não fez dessa forma. Deus fez cada uma como única e cada uma com a sua função exclusiva. Então não pode haver mistura. Havendo a mistura, há a corrupção, há o absurdo. E o ser humano, às vezes, ele procura utilizar desse expediente para misturar, fazer com que espécies de natureza diferente elas possam dar origem a uma nova espécie. Isto é chamado na Bíblia de aberração. Não vai acontecer, não vai dar certo, não tem como dar certo. Porque o princípio de Deus foi, cada um se propague segundo a sua espécie. Ele disse aqui em Gênesis, no capítulo 1, está escrito vários versículos, o Senhor repetiu esta palavra. Aqui está, olha. Versículo 20, versículo 12, 11 e 12. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, erva frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nela sobre a terra. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Então, uma espécie não deu fruto diferente. E assim ele foi dizendo para cada coisa que ele foi fazendo, que ele foi colocando na terra, nos céus, tudo isso ele disse, cada um segundo a sua espécie. Olha, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Tudo o Senhor disse aqui, conforme a sua espécie. Então Deus não criou nada para transmigrar de uma espécie para outra. Então, é isso que nós encontramos. Quando acontece este caso, então surge aí uma aberração. É uma afronta ao Criador, que fez as coisas da maneira como ele fez, para que vivesse e se propagasse, cada um segundo a espécie. Quando o homem coloca a mão, ele quer corromper a obra de Deus. E aqui está escrito que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa ser levado pela vaidade humana. Quantas vezes ou quanto tempo a ciência vem lutando para duas coisas. Primeiro, para criar a vida humana. Eles fazem de tudo em laboratório para tentar criar uma vida humana. Nunca deu certo. Nunca vai dar certo.
Nunca eles vão conseguir. O que eles fazem é utilizar do material genético que já existe no ser humano e, através daquele, eles procuram trabalhar em laboratório. Mas não vai gerar um ser de outra espécie. De maneira nenhuma. Não vai ser como Deus, que trouxe a vida humana do nada. Do nada Deus criou. E nós desfrutamos essa vida que Deus nos deu. É um presente de Deus. Agora o homem quer colocar a mão naquilo que é exclusivo de Deus. Não vai dar certo. Tentam de várias maneiras, mas não tem como. Esta é uma coisa. A outra coisa é promover a longevidade humana. Quer dizer, ter um tipo de experimento que as pessoas não experimentem a morte. Que eles tenham controle sobre a morte. Jamais o ser humano, com toda a sua sabedoria, ele vai conseguir este feito. Porque o que está registrado na palavra de Deus, está escrito aqui, ó, conforme o Senhor ordenou, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas lhe obedecem. Então não tem como sair diferente, não tem como ser de outra forma. Deus abençoe o irmão Renato Reis. Não tem como ser de outra forma. Tem que estar dentro do princípio estabelecido por Deus à luz da sua palavra. Se entrar pelo princípio que Deus estabeleceu, tudo vai bem. Mas se tentar interferir naquilo que Deus criou para a imutabilidade, ou seja, para não ser mudado, e o ser humano colocar as mãos para tentar mudar isso, ele vai ter uma conta pesada a acertar com Deus, porque ele está mexendo em algo que Deus não lhe deu a permissão. Então é tentar a Deus entrar por este caminho. Então o que nós encontramos aqui é agradecer a Deus porque as coisas se mantêm como no princípio, como ele criou, como ele ordenou, em cada lugar que ele colocou. Deus colocou cada coisa no lugar certo. No lugar certo. Veja a vida humana. Quantas partes o corpo tem, quantos membros o corpo tem, e cada um Deus colocou no lugar que lhe é devido. Ele não colocou, tirou um membro de lugar de origem e colocou num outro lugar. Não, isso se tornaria uma aberração. Então diz, conforme o que ordenaste, tudo se mantém. Então as coisas têm que seguir pelo caminho da obediência àquilo que Deus decidiu que fosse. E isto deve ser até o dia em que Deus decidir que vai fechar esta porta, esta janela que se abriu com a criação dos céus, da terra, todas as coisas, quando chegar ao fim, isso é só Deus que vai fazer. Mas enquanto isto não chega, nos nossos dias, nós temos que respeitar e reverenciar a obra criada por Deus e glorificá-lo, porque elas obedecem a Deus. Já pensou se nós tivéssemos autoridade sobre as coisas que Deus criou e ordenou nos seus devidos lugares? Nós tivéssemos essa liberdade de chegar lá? Que confusão nós iríamos criar? Iríamos tirar uma coisa de um lugar e colocar no outro, tirar outro de lá e colocar para cá e fazer aquele desacerto. É como está a vida humana atualmente, toda desacertada, descontrolada, errada. Por quê? Por conta da desobediência, por conta do pecado e da dureza do coração humano, que não quer se submeter a Deus. Mas não importa se ele se submete ou não, isso não vai afetar o controle de Deus sobre a vida dele, porque tudo obedece ao Senhor. Ele é o soberano. Quer queira, quer não, haverá um dia em que precisará se curvar diante do Senhor e prestar-lhe a continência. Porque ele é o Senhor. Ele é o comandante. Ele é o que criou e o que mantém todas as coisas
para nossa alegria e felicidade, elas se mantêm como no dia em que foram criados. Então tem coisas que a gente não deve ficar provocando a Deus. A ciência usa muito disso e quer desacreditar a criação de Deus, que Deus fez como expressão do seu amor. Aí vem um ser humano corrompido e diz que não foi Deus que criou, Deus não existe, e que as coisas vieram a existir por uma fusão química, por uma explosão, então o mundo veio a dar-se a conhecer. Isso não é verdade. A palavra de Deus diz, Deus criou, Deus fez, Deus formou, Deus disse, aconteceu. Então está aqui, conforme o que ordenasse, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Então nós precisamos aprender este princípio aqui, das coisas que obedecem ao Senhor. Por que é que as águas dos rios correm somente para o mar? Porque Deus determinou que fosse assim. Por que que o mar tem lugares que o mar não ultrapassa? Porque Deus colocou limites ao mar e ele obedece. Então as coisas são assim. O problema que Deus criou, o problema da irrigação. A água vem, a terra absorve e tudo se resolve. O que o homem fez? Fechou todas as vias de irrigação. Com o quê? Com a evolução, com a tecnologia, com a modernidade, com os asfaltos, forrando toda a terra com asfalto. Quando vem as águas, elas não têm por onde a terra sugar, elas vão coberta. A água não consegue chegar à terra. Então, como ela está coberta, ela vai procurar o lugar mais baixo que existir. E quando chegar lá, a gente já conhece essa história aí. Todo ano é a mesma coisa. É enchente aqui, é enchente ali, é enchente acolá. E as coisas vão acontecendo assim. Mas por quê? Porque elas não estão cumprindo, alguma dessas coisas não estão cumprindo porque o ser humano colocou a mão nas coisas que cabe a Deus e isto está acontecendo. Veja lá no campo, veja lá no meio da floresta. Não acontece esse tipo de coisas. Mas na cidade acontece. Por quê? Porque fechou todos os espaços. Então, não tem para onde ir. Alguém vai ser prejudicado por isso. Mas está aqui, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas lhe obedecem. Se nós mantermos as coisas como Deus criou e como Deus ordenou, todas elas vão obedecer ao Senhor. E se nós olharmos para o que Deus criou e que obedece a Ele, nós também seremos levados a obedecê-lo. Mas veja o que foi preciso acontecer para que o homem se voltasse para Deus, depois de estar extraviado. Foi necessário que Deus entregasse o seu Filho Jesus para morrer por nós, entregar a vida dele, derramar o seu sangue, para que a nossa vida corrompida, maculada, manchada, destruída, fosse reconstruída pelo Senhor Jesus, purificada, perdoada, liberta e transformada, e fôssemos colocados diante de Deus para servir a Deus com alegria e com gratidão. Isto por quê? Porque no caso do homem, ele ousou desobedecer a Deus. Deus disse para ele, não coma da árvore do meio do jardim, no dia que você comer você vai morrer. Se ele não tivesse comido, as coisas estariam mil maravilhas. Não havia esse sofrimento, não havia essa dor, não havia esses desastres. Mas pela desobediência, ele decidiu desobedecer, então Deus o colocou fora e ele arcou com as consequências. E essas consequências vêm até hoje. As doenças, as misérias, todo esse tipo de coisas. Veio por quê? Porque o homem ousou influir
aonde era prioridade de Deus. E por conta disso, ele então passou por esse sofrimento e continua passando. Deus abençoe, pastor Gabriel. Paz, irmã Xanda. Deus continue lhe abençoando, dando vitória, saúde e graça. Simplesmente isso. Tirou aquilo, acabou. Não existe mais nada e seremos somente cadáveres, porque é isso que o homem é, sem a ação de Deus. Mas está aqui no Salmo 119, 91. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Assim como Deus é imutável, as obras de Deus, elas trazem consigo também esta imutabilidade. Quer dizer, elas não mudam. Elas permanecem da maneira como Deus a criou. Então, é muito interessante a gente respeitar o que Deus criou, a maneira como Deus ordenou, e como todas elas se mantêm e prestam obediência a Deus, que nós possamos também aprender com as coisas que Deus criou e ordenou, também a obedecermos a Deus. Mas é uma dureza o ser humano obedecer a Deus. Ele tem que fazer um esforço muito grande, porque a natureza, a tendência é ruim. Ela quer sempre sair fora do propósito e da direção de Deus e parte aí para o caminho da desobediência. E no caminho da desobediência, lança a mão de tudo. E às vezes até maldiz as coisas que Deus colocou no devido lugar. Achando que se ele tivesse no lugar de Deus, ele faria coisa melhor. E não faria. Deus só existe um. Os homens criam vários deuses, mas eles não servem para nada, não faz nada. Só quem mantém as coisas é o Deus vivo e poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus eterno, que quando ele fala, a coisa acontece. Ele disse e tudo aconteceu. Ele formou e as coisas estão até hoje. Não mudou em nós ainda a nossa aparência, como Deus nos fez, cada um de nós, neste formato. Foi assim que Deus nos fez. Fomos feitos pelas mãos de Deus. Ele pegou o barro e fez e modelou. E soprou em nós o fôlego de vida. Por isso que nós somos os seres viventes. Porque Deus nos fez para ser isto. Agora, observe bem. Deus nos fez para viver na terra. Se nós formos viver no céu, nas alturas, não dá certo. Se nós formos tentar viver nas águas, também não dá certo. Nós temos que viver na terra, porque Deus nos colocou para viver na terra. O peixe, Deus colocou para viver na água. Tira ele da água para ver o que acontece. Ele morre. Não tem jeito. Assim são as coisas. Cada coisa foi colocado como Deus quis, como Deus ordenou. E como ele ordenou, as coisas se mantêm. E quando a gente tira as coisas do lugar que Deus colocou e a gente coloca num outro lugar, não prospera, não vai avante, vai definhar, vai minguar, vai morrer, vai se perder. O ser humano é a mesma coisa. Deus o criou e o formou para a sua glória. E enquanto ele não está submisso a Deus e servindo para a glória de Deus, ele está definhando, ele está se corrompendo, ele está se perdendo, ele está morrendo e ele vai enfrentar uma eternidade de sofrimento longe de Deus. Por uma decisão. Porque se Deus disse, Deus nos formou e deu a cada um de nós a designação, o lugar para onde a gente viver e como viver e o que fazer, se nós estamos fazendo de maneira contrária, porque Deus nos deu a liberdade de escolha. Deus não interrompe isso. Deus não impede. Deus ele tenta nos motivar. Ele vem com o seu amor, ele vem com a sua graça, ele vem com a sua presença, para que a gente entenda e compreenda o caminho por onde a gente está. Mas se a gente fechar o coração e disser não, Deus não vai nos obrigar a fazer as coisas.
E tem muita gente que diz, não, Deus é tão bom que lá no final posso fazer o que for, mas lá no final ele ainda vai me dar um lugarzinho no céu. Não vai dar, não. Não vai dar, não, porque Deus não é injusto. Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor. Ele está dando oportunidade agora de eu e você ver, avaliar, analisar as coisas como são, qual é o plano, o propósito de Deus para a nossa vida e submeter a Ele. Agora, se nós não queremos, por que é que depois Ele vai ter que estender a mão para nos ajudar? Se nós o rejeitamos em vida. Não tem como. Então aqui está, olha, conforme que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Como as coisas que obedecem a Deus, nós, como ser humano, criados à imagem e semelhança de Deus, tidos como a coroa da criação, a quem Deus deu o domínio para governar sobre todas as coisas, nós precisamos também obedecer ao Senhor no lugar que Ele ordenou para cada um de nós. Então nós não podemos escolher qualquer lugar, nós temos que estar no lugar que Deus nos quer. Quando a gente começa a escolher lugar, a gente sai fora do propósito de Deus. A gente precisa estar aonde Deus nos quer. Aonde Ele nos quer, é ali que nós devemos estar. E estando ali, nós certamente estaremos em obediência e tributando glória a Ele, porque foi com essa finalidade que Ele criou a mim, Ele criou a você, Ele criou a cada um de nós. Criei o homem para a minha glória. Isso que está escrito lá no livro do profeta Isaías. Nós somos criados para a glória de Deus. Então nós somos uma bênção para Deus quando tributamos glória para Ele. Quando não o fazemos, nós nos colocamos na condição de inimigos, de confronto, de peleja. E quem pelejou com Deus e teve vitória? Ninguém. Então nós precisamos, à semelhança das coisas, que tudo se mantém conforme Deus ordenou que fosse e que elas mantêm e lhe prestam obediência, nós também devemos fazer isso. Os anjos que Deus criou estão lá ao redor do trono do Senhor, eles lhe prestam obediência e adoração continuamente. Quem quis fazer diferente, se rebelou, foi lançado fora de lá. É o astuto Satanás, que não podendo confrontar a Deus, ele vai confrontar o ser humano, que é a obra das mãos de Deus, para com isto procurar desacreditar a Deus, sempre procurando fazer isso. Mas ele não consegue, porque Deus não tem nenhuma mácula. Deus é puro, Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é poderoso, Deus é imutável, Deus é glorioso. Não há nada em Deus que as pessoas possam dizer, achei aqui uma coisinha, uma falta aqui em Deus. Não, em Deus não existe isso. Deus é o centro da perfeição. E nós é que precisamos estar próximos a Ele, clamar por sua misericórdia e graça, para que Ele vá nos aperfeiçoando a cada dia, para que estejamos em condições de estar na presença dEle. Mas observe, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se você até hoje não obedecia a Deus, lembre-se, você foi colocado no lugar para obedecer ao Senhor nosso Deus. Guarde consigo esta palavra. Tome como exemplo. Conforme que ordenaste, tudo se mantém até hoje. Você está se mantendo conforme Deus te ordenou? Você está obedecendo a Ele em tudo que Ele lhe ordena? Então, se isso está fazendo, glória a Deus por isso. Se não está, procure entrar por este caminho. A palavra de Deus está à nossa disposição. Nela há recursos que nos mostrarão o caminho e a maneira de aproximar de Deus, de tal forma que estarmos concordes com o lugar que Deus nos colocou e prestar a Ele a obediência necessária
e adorá-lo com todo o nosso coração. Querendo Deus, amanhã retornaremos.